Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa Identidade Católica, onde nós nos aprofundamos na doutrina dos apóstolos e da Santa Igreja. Convido vocês a iniciarmos comigo mais uma edição do nosso programa com a oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e receba sempre no seu celular as notificações do nosso programa. E peço você também que nos ajude o nosso canal e o nosso programa Identidade Católica a crescer. Como você pode nos ajudar nesse sentido? Primeiramente curtindo o nosso programa, comentando também aí nos comentários aí embaixo, isso ajuda no engajamento, e também compartilhando com os seus conhecidos, amigos, vizinhos e familiares. Então desde já agradeço essa carinho e atenção de todos vocês. E lembrando, sempre no nosso programa, o escudo e a espada da fé, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica. Amém? Então, conto com vocês, para nos aprofundarmos e aprendermos cada vez mais sobre os mistérios de Nosso Senhor. Hoje nós vamos iniciar, finalmente, a segunda parte do Catecismo, no nosso último encontro, nós encerramos a primeira parte, que é o credo, o símbolo da fé. A primeira parte que contém os dogmas da Santa Igreja. E hoje, então, vamos entrar na segunda parte do catecismo, que é a liturgia, os sacramentos, os ritos sagrados da Igreja. Se a primeira parte, o credo, é considerada o caminho da luz, porque ilumina a nossa mente sobre toda a verdade sobre Deus, a segunda parte, a liturgia, os sacramentos, é o caminho da graça, o caminho da salvação. Porque é por meio dos sacramentos que nós recebemos a graça e a salvação de Deus. Então vamos lá. Nosso tema de hoje, capítulo 1 da primeira parte, a liturgia, A liturgia é a segunda parte. Capítulo 1, o mistério pascal no tempo da Igreja. E o nosso tema de hoje, o artigo 1. A liturgia, obra da Santíssima Trindade. Meus irmãos, convido vocês a iniciarmos este assunto abrindo a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 3º ao 6º, o plano divino da salvação. Assim nos diz São Paulo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós acabamos de ouvir uma doxologia. O que é uma doxologia? É um ato de louvor à glória e à majestade de Deus, não é? E aqui essa doxologia de São Paulo é um ato de louvor à Trindade por inteira. A Deus que nos salva por meio do Filho e por meio do amado, o Espírito Santo. Então, se a liturgia é o culto divino por meio do qual nós elevamos a Deus a nossa ação de graça e os nossos louvores, E se aqui São Paulo nos mostra que o louvor é dado a toda a Trindade, porque toda a obra da salvação é a obra da Trindade,
Então a liturgia ela não é obra só de Cristo, mas ela é obra de toda a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em toda essa obra. Então vamos aqui, no número 1078 nos diz: abençoar é uma ação divina que dá a vida e da qual o Pai é a fonte. Sua bênção é ao mesmo tempo palavra e dom. Aplicado ao homem, esse termo significará a adoração e a entrega a seu Criador na ação de graças. 1081. As bênçãos divinas manifestam-se em eventos impressionantes e salvadores. O nascimento de Isaac, a saída do Egito, o dom da terra prometida, a eleição de Davi e a presença de Deus no templo, o exílio purificador e o retorno de um pequeno resto. A lei, os profetas e os salmos que tecem a liturgia do povo eleito lembram essas bênçãos divinas e, ao mesmo tempo, lhes respondem mediante as bênçãos de louvor e de ação de graças. E aqui nos diz o 1082, na liturgia da igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Em seu Verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós, ele nos cumula com suas bênçãos e, por meio dele, derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons, o Espírito Santo. Então, o que nos diz aqui? Que a liturgia ela tem que ser um ato de louvor ao Pai, justamente porque o Pai é a fonte de toda a bênção, de todo querer e de toda salvação. Por isso a liturgia ela é destinada ao Pai. O Pai é o destinatário da ação de graças e do louvor realizado e celebrado em todos os sacramentos e em todos os atos da liturgia. Porque ele é a fonte da Trindade. Ele é a fonte de toda a bênção, ele é a fonte da salvação. Ele é o Criador de todas as coisas. Então a gente diz que na liturgia, a liturgia ela é sempre oferecida ao Pai. O Pai é o destinatário da liturgia. Então vamos agora. Se a liturgia ela é dirigida ao Pai, já que o Pai é a fonte e o fim da liturgia, podemos também dizer que a liturgia ela é a obra de Cristo. Então o Pai ele é a fonte, a origem e o fim da liturgia. É por causa dele que nós celebramos a liturgia e para ele que nós celebramos a liturgia. E o que nós celebramos na liturgia? A obra de Cristo. A liturgia ela é a celebração do mistério salvador de Cristo. Tudo aquilo que Cristo realizou nessa terra e no céu para a nossa salvação é o conteúdo de tudo aquilo que nós celebramos na liturgia. Então vamos lá. Primeira parte, a segunda parte aqui do tema de hoje, a obra de Cristo na liturgia. Cristo glorificado. 1085. Na liturgia da igreja, Cristo significa e realiza principalmente seu mistério pascal. Durante sua vida terrestre, Jesus anunciava seu mistério pascal por seu ensinamento e o antecipava por seus atos. Quando chegou sua hora, viveu o único evento da história que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita do Pai, uma vez por todas. É um evento real, acontecido em nossa história, mas é único. Todos os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam, engolidos pelo passado. Mas o mistério pascal de Cristo não. Esse não pode ficar somente no passado, já que por sua morte destruiu a morte. E tudo que Cristo é, fez e sofreu por todos os homens, participa da eterna divindade e por isso abraça todos os tempos nele e nele se mantém presente. O evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida. Então, o que diz aqui para nós? Se a liturgia, se o Pai é a fonte e o fim da liturgia, e se a liturgia é a obra de Cristo, na liturgia, o conteúdo da liturgia é a obra de Cristo, de tudo aquilo que Jesus fez nessa terra para a nossa salvação, então é importante dizermos que o mistério pascal de Cristo não é algo que ficou morto lá no passado. Como todos os acontecimentos da humanidade que ficaram no passado e morreram com o passado, com o mistério pascal de Cristo não. Porque ele venceu a morte. Com a sua morte na cruz, ele venceu a nossa morte. Ele venceu a morte eterna.
Por isso, o evento pascal de Cristo, ele não está morto no passado, mas ele está sempre vivo, presente e atuante no presente da vida da igreja dos fiéis. Então é isso que está dizendo aqui. O mistério pascal de Cristo, ele permanece eternamente, ele não morreu. E é isso que nós celebramos na liturgia. E isso a partir de quê? A partir da igreja, a igreja dos apóstolos. Quem tem o poder de celebrar a obra de Cristo? Os sucessores dos apóstolos, os bispos, os padres e os diáconos. Aqueles que receberam dos apóstolos o mesmo poder que os apóstolos receberam de Cristo para celebrar o seu mistério pascal. Não é? E esse Cristo que é glorificado a partir da igreja dos apóstolos, ele está presente na liturgia terrestre que participa da liturgia celeste. Em outras palavras, na liturgia da igreja, a liturgia da igreja, ela tem o poder de unir num único ato litúrgico os 3 estados da igreja que nós já aprendemos nos encontros anteriores. Quais são os 3 estados da igreja? A igreja triunfante, os santos do céu. A igreja padecente, as almas do purgatório. Né? E a igreja militante ou peregrina, que somos nós que estamos aqui nessa terra, né? Vivendo neste mundo, buscando a salvação. Então a liturgia que celebra o Cristo glorificado a partir da igreja dos apóstolos, o Cristo glorificado ele está presente na liturgia da terra e ao mesmo tempo na liturgia do céu. Por que isso? Como isso é possível? Porque o mesmo ato da liturgia que todos nós celebramos nas nossas igrejas, esse ato litúrgico, pela ação de Cristo e do Espírito Santo, tem o poder de unir céu, purgatório e a terra, os 3 estados da igreja, para celebrar o único mistério de Cristo. O mesmo Cristo glorificado que nós adoramos e celebramos na liturgia nessa terra, é o mesmo Cristo que é glorificado no céu pelos santos e no purgatório pelas almas do purgatório. Né? Todos eles se unem a nós para celebrar esse mesmo mistério. Não é? É como o livro do profeta Isaías, capítulo 6, que nos traz o seguinte. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, nos diz o seguinte: a vocação de Isaías. No ano em que faleceu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele em pé estavam serafins, ou seja, anjos. Cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que traz aqui para nós? Justamente isso, meus irmãos. Né? Isaías, quando ele é chamado por Deus para ser profeta, ele está no templo de Salomão, participando do culto da liturgia. E então ele tem uma visão ali. Ele vê o céu se rasgando, se abrindo ao meio, no teto, né, do santuário, do templo, e ele vê os anjos de Deus, os serafins, descendo e sobrevoando aquele lugar, né, e cantando o canto de adoração, que é o santo, que nós cantamos na liturgia. Então ali quando nós cantamos o santo na liturgia, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ali nós temos que imaginar naquela hora, né, o céu descendo à terra e o purgatório se aproximando de nós para celebrarem junto conosco o mesmo e único ato salvador de Cristo na liturgia. É isso. O céu e o purgatório se unem a nós para celebrar o mesmo ato salvador de Cristo, a Páscoa de Cristo, na liturgia que nós celebramos. Ok? E
A última parte, né? A última parte do nosso tema de hoje é o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. O Espírito Santo recorda para nós, não é? O Espírito Santo recorda para nós o mistério de Cristo, número 1099. Nos diz assim: o Espírito e a Igreja cooperam para manifestar o Cristo e sua obra de salvação na liturgia, principalmente na Eucaristia, analogicamente nos demais sacramentos, a liturgia memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. A palavra de Deus, 1100, o Espírito Santo recorda primeiro a Assembleia Litúrgica o sentido do evento da salvação, dando vida à palavra de Deus que é anunciada para ser recebida e vivida. E assim nos diz a Sacrosanto Concílio, número 24, documento do Vaticano II sobre a liturgia. Na celebração da liturgia é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois dela são tirados os textos que se leem e que são explicados na homilia e os salmos cantados. É de sua inspiração e bafejo que surgiram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. E é dela também que as ações e os símbolos tiram sua significação. Agora, número 1102, terceira linha. O anúncio da palavra de Deus não se limita a um ensinamento. Antes de tudo, quer suscitar a resposta da fé como consentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e seu povo. 1103, a anamnese. O que significa a palavra anamnese? Anamnese não significa memória, significa fazer memória. 1103, a anamnese. A celebração litúrgica refere-se sempre às intervenções salvíficas de Deus na história. A economia da revelação concretiza-se por meio das ações e das palavras intimamente interligadas. As palavras proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à Assembleia tudo que Cristo fez por nós. Segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas, uma celebração faz memória das maravilhas de Deus em uma anamnese mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que desperta assim a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor. Então o que está dizendo aqui para nós? Se o Pai, que é a fonte da Trindade, é também a fonte e o fim da liturgia da igreja, ou seja, a liturgia da igreja é um ato de louvor ao Pai, todas as orações da liturgia são dirigidas ao Pai, e se o Filho, ele participa da liturgia a partir do momento que aquilo que é o conteúdo da liturgia é a obra salvadora de Cristo na sua Páscoa, onde entra o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo é aquele que realiza a liturgia junto com a igreja. É aquele que dá poder à igreja para celebrar e realizar os mistérios de nosso Senhor em louvor a Deus Pai. É ele que dá o poder aos sacerdotes de santificar a Eucaristia. É ele que dá o poder aos ministros sagrados de batizar, de crismar, de perdoar os pecados e ungir os enfermos. E o Espírito Santo, ele realiza a liturgia da igreja de que forma? Fazendo a memória da obra salvadora de Cristo presente na nossa vida. Em outras palavras, nós aprendemos que a Páscoa de Cristo, a salvação de Cristo por meio de sua morte e ressurreição, aconteceu uma vez por todas. Porém, a igreja faz a memória deste único ato salvador em todas as ações litúrgicas que nós celebramos diariamente, nas Santas Missas e nos demais sacramentos. Só que esse fazer a memória que o Espírito Santo realiza não é aqui uma mera recordação de um passado que morreu lá atrás. Como eu disse, a obra de Cristo ela não morreu no passado, mas ela é presente, viva e atuante na vida da igreja. Fazer memória aqui, junto com a igreja, é justamente no sentido judaico do Antigo Testamento. O que é fazer memória para os judeus?
do Antigo Testamento. É pegar aquele fato que aconteceu isoladamente lá no passado, pegar aquele fato e torná-lo presente no nosso hoje. Então, quando nós celebramos a Páscoa de Cristo, nós temos que celebrar a Páscoa de Cristo na liturgia da igreja como se nós estivéssemos lá, né, no Calvário, na crucificação de Jesus, e no Monte das Oliveiras na sua ressurreição. Não é? Aconteceu uma vez por todas, sim. Só que não é uma renovação, uma repetição daquele ato que aconteceu lá atrás. É o mesmo ato que é trazido no nosso presente, no nosso hoje. É como se tivesse uma máquina do tempo que transportasse, né, ou teleportasse de 2000 anos atrás a Páscoa de Cristo para o nosso hoje, no momento que a liturgia ela é celebrada. Deu para entender, meus irmãos? Então é isso. E aí o Espírito Santo ele atualiza esse mistério de Cristo na liturgia. Por isso que nós falamos que esse fazer memória não é uma mera recordação ou uma mera repetição ou renovação da Páscoa de Cristo que aconteceu 2000 anos atrás. Mas é atualizar. Ou seja, o que é atualizar? Pegar aquele evento que aconteceu lá no passado e fazê-lo acontecer aqui como se estivesse acontecendo nesse instante, aquele evento. Né? Ou como se nós voltássemos no tempo, há 2000 anos atrás, e presenciássemos toda a obra pascal de Cristo. Por isso nós falamos na epiclese, número 1105. A epiclese do grego quer dizer, não é, a invocação sobre. A epiclese é a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santo para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, ao recebê-los, os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Então, como que o sacerdote, como que aqueles que participam da liturgia fazem com que aquele evento que aconteceu 2000 anos atrás aconteça aqui, no nosso hoje? Como se nós estivéssemos lá há 2000 anos atrás. Como isso acontece? Por meio da epiclese. Quando o padre na missa, ele faz isso aqui, ó, ele estende as mãos sobre as oferendas e diz: mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo para santificar estas oferendas. Ou seja, ele invoca o Pai que envia o Espírito Santo para santificar as oferendas. E aí o poder do Espírito Santo age nas mãos do sacerdote ali para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo eucarístico. É assim que acontece, meus irmãos. Então, por aqui hoje nós ficamos. Resumindo tudo que nós falamos. A liturgia, ela é a obra da Santíssima Trindade. Por quê? Porque na liturgia da igreja estão presentes ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A liturgia não é obra só de Cristo, mas das três pessoas da Trindade. O que é a liturgia? A liturgia é o culto divino que a igreja celebra em ação de graças e louvor não só ao Pai, mas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E onde está a participação das três pessoas? A participação do Pai está em que todas as orações e cânticos de louvor entoados na liturgia são oferecidos a Ele. Ele é o objeto de adoração na liturgia, né? A liturgia, ela louva o Pai. As orações e os louvores são dirigidas ao Pai, não é? Vocês percebam pelas orações que o padre celebra na missa, né? Geralmente ele inicia a oração dizendo Deus de bondade, ou dizendo ó Pai, e termina como? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, é dirigida ao Pai. As orações, toda a liturgia, ela é oferecida ao Pai, porque o Pai é a fonte e o fim da obra da salvação. Onde está o Filho na liturgia? O Filho na liturgia está no próprio conteúdo da liturgia. Porque o conteúdo da liturgia, aquilo que a liturgia celebra, é a obra de Cristo Salvadora. E onde está o Espírito Santo nisso daí? O Espírito Santo está aí, na liturgia, porque é ele que realiza, é ele que dá o poder à igreja para fazer essa memória,
para realizar a obra de Cristo no hoje da igreja na liturgia. Então espero que esteja explicado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só colocar aí nos nossos comentários que nós teremos o maior prazer em responder a vocês. Meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos e até a próxima, se Deus quiser.